Obrigado a todos por terem vindo também prestigiar essa palestra. Parabéns pelo trabalho social que vocês têm feito. Parabéns pela descrição aí, que foi realmente um trabalho muito bem feito. Gente, vim hoje aqui, eu sou o Alisson Darugna. Teria sido Darinha, se a gente pronunciasse como na Itália, um sobrenome italiano. Eu estava explicando para alguns dos amigos aí que a gente nem tenta pronunciar direito porque complica demais. Então, a gente trabalha, eu, a Patrícia e minha esposa, com marketing de conteúdo. A gente atende pequenas empresas, profissionais liberais, e a gente ajuda eles a se posicionarem perante as redes sociais, perante hoje a forma como as pessoas consomem conteúdo, que é fortemente pelas redes sociais. O título aqui é meio complicado, meio longo, mas basicamente a gente até pensou em mudar isso. Antes da gente, hoje mesmo, eu e a Paty, a gente discutiu sobre esse título aqui. Parece meio intenso demais, né? A forma como as redes sociais influenciam a forma da gente interagir e entender o mundo. Se essa palestra fosse há 30 anos atrás, a novidade naquele tempo, não que seja novidade de redes sociais, mas ela está cada vez mais forte, mais presente, mas a novidade há 30 anos atrás era o quê? TV a cabo. Então a palestra seria como a TV a cabo influencia a nossa forma de ver e interagir com o mundo. Mas, como a gente está em 2023, redes sociais. Decidindo também como a gente traçaria o roteiro desse conteúdo, a gente conversou várias possibilidades aí, a parte. Maurício também deu um... falando nisso, queria agradecer meu sogro pelo convite. Quase esqueci. Mas a gente estava, eu e a parte, decidindo, né? Como a gente tem várias formas de traçar esse conteúdo para compartilhar com vocês. Mas a gente chegou à conclusão de que segurança na internet seria uma das formas mais interessantes da gente começar. Porque, basicamente, assim, muitas pessoas usam a internet, e especificamente redes sociais, como se não houvesse riscos. Muitas pessoas se preocupam com outras coisas que não são tão importantes, mas elas esquecem da presença delas online. A nossa presença online, a forma como a gente consome conteúdo, tem muito a ver com a nossa segurança, segurança das nossas informações, segurança da nossa privacidade, então a gente decidiu começar com segurança na internet. Por que proteger nossos dados é importante? Basicamente porque nossos dados são nosso bem mais importante. Roubo de identidade é uma das coisas mais complicadas hoje em dia. A gente conhece várias pessoas que já tiveram problemas de identidade roubada, inclusive o Thiago, meu cunhado, já teve problema de identidade roubada. E isso é um problema, é muito difícil limpar os problemas que um roubo de identidade pode gerar. E uma das formas como a gente pode tomar cuidado com a nossa identidade, para que ela não seja roubada facilmente, é decidir uma forma melhor de lidar com a liberação desses nossos dados. Por exemplo, quantos de vocês já não, na hora assim de entrar num serviço novo, num site novo, num contrato novo, contrato digital, já foram aceitando tudo? Sim. Eu quero esse serviço, eu preciso desse serviço, eu quero entrar o mais rápido possível, é uma questão de trabalho, eu tenho prazo, então sim. Muitas vezes a gente diz sim para coisas que a gente não tem a menor ideia. A gente está vendendo nossos dados, dados pessoais fixos, né? Nosso nome, muitas vezes identidade, muitas vezes endereço, muitas vezes foto de placa de carro que a gente acaba compartilhando por acidente. E muitas vezes nosso histórico de navegação, que associado à nossa identidade é poderosíssimo. Basicamente a internet hoje é financiada por uma combinação de dados pessoais e perfil de uso. Ou seja, que sites a gente acessa, que conteúdos a gente curte, compartilha, comenta, aquela história toda. Então, mesmo que uma coisa que é importante, né? Muitas pessoas, quando a gente fala em segurança de dados pessoais, segurança, sigilo de navegação, e se eu não tenho nada a esconder, eu não entro em sites de como fazer uma bomba, ou de como comprar drogas, armas, ou qualquer coisa assim. Mas não são só pessoas assim que tem que ter medo. Essas a gente espera que sejam descuidados e que sejam pegos o mais rápido possível. Agora, pessoas corretas como nós precisam tomar cuidados adicionais. Como proteger sua privacidade online? Existem várias formas, vários cuidados que a gente pode ter, mas as mais básicas são o uso de senhas não repetidas nos diversos serviços que a gente usa. Eu imagino que, se você estiver errado, vocês avisam, mas imagino que muitos de vocês usem a mesma senha para vários serviços e sites e apps, tá certo? Quem tem uma senha para cada serviço e site aí? Que tira a primeira pedra? Não, ninguém. Tira a primeira garrafa d'água. Não vai ter ninguém. Mas, por mais difícil que seja, é inevitável. É uma questão assim, o que eu preciso aceitar? Que fatos eu preciso aceitar como irrefutáveis, e isso vai reger a forma como eu vou agir daqui para frente na minha lida com redes sociais e internet.
senhas fortes e únicas, não somente únicas. O que é uma senha forte? É uma senha difícil de se deduzir. Alguns de vocês talvez tenham senhas que são datas de nascimentos próprias, ou da neta, ou do marido, ou do sei lá quem. Isso aí é uma das coisas mais... Por isso, essa é outra das razões, fazendo o arco com o que eu falei antes, de cuidado com os dados pessoais. Por quê? Quando eu sei as datas de nascimento do próprio usuário, das pessoas próximas a ele, essa já é uma das coisas mais fáceis de quebrar senha. Porque muitas pessoas usam senhas como datas de nascimento. Tem gente que acha, eu sou esperto, eu inverto. Eu boto o ano primeiro, daí depois o dia, daí o mês. Não ajuda em nada. Até porque, vocês devem saber disso, mas não são pessoas que vão ali teclando letrinha, letrinha, enter. Não deu. Letrinha, letrinha, enter. Não deu. Claro que não. São algoritmos, são sistemas que fazem isso. E eles testam centenas, em alguns casos até milhares de senhas por minuto. Se a gente contar com isso, ninguém vai ser tão insistente. Ou eu não sou uma pessoa tão importante assim. Isso é uma outra questão, fator de risco. Quanto mais público você é, quanto mais famoso, quanto mais CEO você é, maior o seu risco. Mas não são só pessoas famosas e CEOs que correm risco, que tem algo a perder com isso. Outra coisa, autenticação de 2 fatores. Quem usa autenticação de 2 fatores? Vamos fazer um teste rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 6, claro. 6 numa sala de quê? 35? É muito pouco. Muita gente, mesmo com senhas um pouco mais fortes, acaba caindo em vários golpes por uma coisa chamada engenharia social. Porque muita gente acha que os golpes de internet, os golpes modernos, eles têm a ver com, de novo, alguém digitando uma senha ou um sistema testando várias senhas, mas muitas vezes o ataque é feito no fronte mais fraco, que é na crença do ser humano que os outros seres humanos são bons. Ou que alguém que ligue com uma voz um pouco mais séria, mais grossa, dizendo que é do banco, ou dizendo que é da financiadora, ou dizendo que é da empresa, e aí começa a soltar dados. Esses dados que você solta ali, muitas vezes, são suficientes para quebrar o seu sigilo na internet. Então, engenharia social, cuidado com isso. Sempre duvidem de tudo. Duvidem de gente que liga, dizendo que precisam de um dado, ou de uma mensagem. Muita gente clica em mensagens, muitas vezes a mensagem ela vem parecendo real. É do banco tal, eu tenho conta no banco tal. E a mensagem muitas vezes finge que está tentando ajudar. Ela diz, clique aqui para dizer que não foi você. Clicou, dançou. Então cuidado. Cartões de crédito virtuais e e-mails anônimos. Alguém usa cartões de crédito virtuais? Claro. Claro. Sim. Só 3, 4. E a parte também usa. Quem não sabe o que são cartões de crédito virtuais, eu acho que a maioria sabe mesmo que não usa, mas são uma revisão rápida. Antigamente, há não tanto tempo, sempre que a gente quisesse comprar online, fazer algum cadastro, assinar algum serviço, sei lá, Netflix, ou espaço na nuvem, qualquer coisa assim, a gente não tinha outra opção senão usar os nossos cartões tradicionais, aqueles cartões de plástico mesmo. Pegar o cartão, olha na frente, olha atrás, digita lá, puf. E daí, muitas pessoas protelaram muito sua relação com a internet ou com compras online por causa do medo. O medo era justificado, as pessoas perderam um monte nesse processo. Deviam ter começado mais cedo e aproveitado melhor o que a internet pode oferecer. De alguns anos para cá, eu venho usando cartões virtuais. Primeiro com um sistema americano, que não estava disponível no Brasil, mas agora de, 3 anos para cá, já é bem fácil criar cartões virtuais no Brasil. Daí qual é a minha sugestão? Crie um cartão virtual para cada serviço. Não vá lá e criar cartão virtual para compras online. Isso é muito pouco. Se a gente pode criar cartões virtuais ilimitados, crie um para a Apple, um para a Google, um para Mercado Livre, um para cada serviço. A chance de você cair em algum tipo de treta está lá embaixo. E-mails anônimos. Primeiro, por que usar um e-mail anônimo? De novo, por causa da mesma razão, preservar a sua presença online. Um e-mail é como uma digital hoje. Muitas das nossas ações online, nosso histórico é associado ao nosso e-mail. Se a gente usar o mesmo e-mail para... Sabe aquelas propagandinhas que entram assim, ganhe dinheiro agora, clique aqui, baixe no PDF e clica. Como é que é o nome daquela empresa de ações que usa essa tática? Empíricos. Eles são craques nisso. O cara está até dando curso hoje de como enganar trouxa. Mas basicamente é o seguinte, várias empresas fazem isso. Todo mundo e seu vizinho hoje faz isso. Todo mundo quer vender um curso online, todo mundo quer baixar o PDF para aprender alguma coisa e depois acaba comprando o curso. Mas a questão é, por que eu vou dar um e-mail
aquele principal, aquele que realmente é minha identidade, para baixar um PDFzinho de meia tigela, que depois talvez vocês nem vão ler, ou se lerem não vão aprender nada. E-mails anônimos. Da mesma forma como eu consigo criar um cartão de crédito para cada serviço, eu consigo criar um e-mail para cada bobagem que eu queira fazer na internet. Até coisas importantes. E-mails anônimos não são só para bobagem. Por exemplo, OpenAI, ChatGPT, com certeza sabe o que é, alguns de vocês também sabem. Eu estou cadastrado lá, estou usando, uso diariamente. Se vocês quiserem falar disso, a gente pode falar depois. Mas estou cadastrado lá com outro e-mail, não com o meu. Por quê? Não tem razão nenhuma para usar o meu. Então, e-mails anônimos. Ainda não tem uma segurança. Eu gastei muito tempo nesse primeiro tema, acho que sim, né? Vou ser mais rápido. Google versus DuckDuckGo. Quem sabe o que é DuckDuckGo? Sim. DuckDuckGo é uma alternativa ao Google. O que é o Google? É o buscador numérico. Na verdade é uma empresa, Alphabet, e o serviço mais conhecido deles é a busca, mas basicamente o modelo de negócio deles são ads. Ou seja, se eu sou uma empresa, e a maioria de vocês talvez esteja nessa condição, inclusive a gente quer anunciar algum tipo de serviço, a gente tem algumas opções, uma delas é no Google. A gente paga o Google para que esse nosso criativo chegue nas pessoas mais propensas a comprar esse produto, serviço. Isso é fantástico para uma empresa. Agora, se eu sou usuário, no momento que eu sou usuário, eu me comporto como usuário. Eu quero preservar meu histórico, de novo. Aí o que é o DuckDuckGo? Uma alternativa que não rastreia o seu histórico de buscas e visitas em sites. Os resultados do DuckDuckGo não são os mesmos do que o Google. E isso traz vantagens e desvantagens. Vantagens dos resultados do DuckDuckGo serem um pouco diferentes do Google. Primeiro, porque o DuckDuckGo não te rastreia. Sendo que ele não te rastreia, ele não conhece bem os seus gostos e hábitos de visitas em sites, curtidas nas redes sociais. Sendo assim, os resultados ali vão ser mais similares entre uma pessoa e outra. Se eu, ele, ela, visitarmos o DuckDuckGo e colocarmos a mesma descrição de busca, os resultados para nós 3 ou 4 vão ser quase idênticos. Talvez idênticos, sendo que a gente está em Blumenau, todo mundo. Mas no Google não. No Google os resultados vão ser absolutamente diferentes. Existem momentos em que isso é vantajoso para a gente. Então, se eu quiser fazer uma busca da qual eu não tenho o menor problema de que o Google lembre para sempre, faço no Google, porque vai ser mais direcionado para mim. Agora, digamos que vocês ouviram falar, foi numa reunião do Rotter, e alguém contou, sabe aquela história agora que tal coisa está acontecendo? E é uma coisa terrível, vocês querem até saber o que está acontecendo, querem ficar por dentro, mas não querem que aquele tipo de tema persiga vocês para o resto da vida. Às vezes é uma coisa terrível, tipo, vou dar um exemplo que eu vi que estava rolando aí. Chacina num bar de sinuca no interior de sei lá onde. Parece que alguém perdeu o jogo de sinuca, ficou com raiva, foi para casa, voltou com um amigo e matou um monte de gente. Terrível. Se eu fiquei curioso, mas não quero que isso afete meu resultado de busca futuro, ou seja, não quero saber sobre chacina, boteco de sinuca e gente bêbada raivosa, DuckDuckGo. Porque daí eu faço a busca, vejo o resultado, finalizo a sessão, o histórico morre. Nada daquela busca é associada a mim. Para que mais isso é útil? Por exemplo, se eu quiser viajar, tema que a gente gosta muito, Europa, Estados Unidos, alguma coisa assim. Se você pesquisar no Google, o fato de você ter o histórico de ser alguém que busca esse tipo de viagem vai fazer com que o preço seja um pouquinho superior. Existe toda uma engenharia de precificação em sistemas digitais que é bem complexa, é um algoritmo também. Mas ele deduz basicamente o seguinte: pessoas mais propensas a comprar algum tipo de produto pagariam até mesmo 10, 15% a mais por ele. Porque são pessoas que querem muito esse produto. Se é uma pessoa que não é muito habituada a comprar determinado produto, principalmente produtos que têm preço flexível, como passagens aéreas, por exemplo. Se você pesquisar no DuckDuckGo, ou isso até dá para fazer uma janela anônima do Google, o preço tende a ser menor. Às vezes 10, 15%, às vezes 20%. Então, várias vantagens de usar sistemas anônimos. Existe o Brave também, que é uma alternativa para quem preferir. E o DuckDuckGo, assim como a Apple, eles fornecem e-mails descartáveis. A gente estava falando antes, e-mails para usar em vez do seu e-mail oficial. Então, próximo tema. Eu gastei mais quanto tempo agora? Mais 10? A gente tem uns 9 slides, então 1h30 a gente acaba. Não, eu vou acelerar.
Algoritmos. A gente estava falando agora de várias coisas que têm a ver com algoritmos. Mas o que são algoritmos? Basicamente são sistemas de computador, programas, que com base nas informações que ele tem, decidem a informação que eles vão devolver. Basicamente isso. Então, algoritmo de busca vai definir que tipos de resultados eu vou entregar para tal pessoa com base nos dados que o sistema tiver disponível. Algoritmos de redes sociais, eles vão definir quais os posts que vão ficar no nosso topo da navegação, que vão ser priorizados para a gente, especificamente. Então, basicamente, são algoritmos. Vamos pular para ser mais rápido. Páginas de exploração. O que são páginas de exploração? Em cada rede social, isso se reflete de uma forma um pouco diferente. Mas, basicamente, assim, no Instagram, por exemplo, a página de exploração é a página que aparece quando a gente vai na lupa. Muita gente associa aquela lupa simplesmente a fazer uma busca, mas ela é muito além disso. Eu, basicamente, prefiro usar a interface na página de exploração do que no feed normal. Porque aí entra o outro lado dos algoritmos e dos históricos, etc. Se eu for na minha página de exploração, no Instagram, o que vai aparecer lá são coisas... 90% das coisas que vão aparecer lá são coisas extremamente destinadas ao meu gosto. Coisas que eu pesquiso, coisas relacionadas a trabalho ou até entretenimento que eu pesquiso. Então, página de exploração do Instagram é ali na lupa. O que é a página de exploração, por exemplo, do YouTube na TV, o app de TV? Principalmente o app de TV, o app de computador também. Eles funcionam um pouco diferente, os algoritmos respondem um pouco diferente. Mas o YouTube, a página de exploração do YouTube é a própria interface base do YouTube. Por que é uma página de exploração? Porque o conteúdo que aparece ali não é só o conteúdo que você segue. Então o algoritmo ele associa algumas coisas que você segue a algumas coisas que ele sabe que você vai gostar ou deduz que vai gostar e ele usa a sua interação com essa página para definir o que vai aparecer daqui para frente. Então, de novo, algoritmos e históricos, eles não são totalmente ruins. Se usados da forma correta, eles são ótimos. Mas eu acho que é importante a gente entender o que eles são para a gente entender como lidar com eles. Agora, página de exploração no Facebook. É a página básica, é o mesmo exemplo que eu dei antes do YouTube. Por quê? Porque ali também aparece tanto conteúdos que você segue como conteúdos que você não segue. Já no TikTok, por exemplo, a página de exploração é a For You page, que é basicamente a interface básica do sistema. Eu vou falar de TikTok depois, mas basicamente ali também. Coisas que você segue, uma maioria, e coisas que você não segue, a maioria. Influenciadores, rapidamente, também se não entende. Como os influenciadores ganham dinheiro nas redes sociais? Por que falar disso? Alguém aqui quer ser influenciador? Primeiro, todo mundo já é. Essa é a principal notícia. Mas segundo, viver como influenciador, essa é outra história. Mas por que é importante entender como eles vivem? Porque eles não se influenciam. Então a nossa vida, as indicações que a gente recebe hoje, tem muito a ver com influenciadores. Então é importante entender por que eles fazem essa indicação. Muita gente ainda, claro que não vocês, mas muita gente ainda acha que influenciadores indicam produtos só porque eles gostam dos produtos. Óbvio que não. Eles são bem remunerados por isso. Mas é sempre bom lembrar. O Sandro não acreditava nisso, claro. Mas muita gente acredita. Que tipos de formatações de monetização eles têm? Por exemplo, patrocínios de longo prazo. Então, acordos com empresas. Isso mais ou menos como se virasse um embaixador da marca. Então, ele assina um contrato de 6 meses, 12 meses. E durante 6 ou 12 meses ele usa aquele produto com frequência e ele indica aquele produto com frequência. Existem as ações únicas, que são coisas rápidas, as mais inúteis, como ferramentas para empresas. Porque, basicamente, deixa muito claro que aquele influenciador não acredita mesmo no produto. Ele é pago, ele usa o produto e tchau. A gente vai ver outro produto de besta rapidamente. Programas de afiliados, funciona assim, as pessoas, influenciadores, criadores de conteúdo, eles se cadastram com empresas ou agrupadores de marketing de afiliação e ao colocar os links dos produtos que eles indicam, esses influenciadores ganham por produto vendido. Às vezes por quê? Mas muitas vezes por produto vendido. Vendas diretas de produtos, porque alguns influenciadores criam próprios produtos, muitas vezes roupa, ou serviços, consultorias, etc. E crowdfunding, como por exemplo, sabe aquelas doações que a gente dá às vezes pelo Patreon, como as marcas nos redes sociais para influenciar as sessões de compra. Basicamente comprando influência. Você compra influência de várias formas. Ou comprando direto com influenciadores, você contrata um influenciador, faz aquilo que a gente falou antes. Às vezes collabs com influenciadores, collabs são colaborações em que pode às vezes não envolver troca monetária. O pessoal manda o produto, a pessoa fica feliz e faz aquela propagandinha. E às vezes conteúdo educacional, botei entre aspas aqui porque
Eu acredito fortemente em conteúdo educacional, mas muitas vezes conteúdo educacional é entre aspas, que nem, na minha opinião, a Empíricos. Ela usa essas táticas. Ela finge que vai te ensinar alguma coisa, ela te deixa super emocionado com aquele PDF, abre, eles contam toda uma história, contar a história você tem que ser o papel. Mas eles dizem que a porta vai se abrir novamente em 12 dias e você vai ter essa oportunidade incrível de acessar aquele conhecimento que vai deixar você rico. Então, cuidado com o conteúdo que finge ser educacional e na verdade não é. A ameaça do TikTok. Basicamente, fala sobre o TikTok rapidinho. O TikTok ele tem o melhor algoritmo de indicação de toda a internet. E isso é bom, mas também é um problema em alguns casos. Quando a gente fala em TikTok, alguns de vocês ainda pensam em apps para dancinhas bestas? Vocês não? Mais ou menos? Vocês? Alguém pensa isso? É bem comum esse pensamento. Mas, lembra que eu falei desse algoritmo? E ele tem o melhor algoritmo de toda a internet. Melhor, disparado, nada se compara. Depois que você treina o algoritmo do TikTok, ele pode ficar tão bom, ou até melhor do que um algoritmo do YouTube bem treinado. A quantidade de conteúdo educacional no TikTok, conteúdos de 3 minutos, é gigantesco. Agora, se você entrar, abrir uma conta nova no TikTok, só vai aparecer besteira, fuleiragem mesmo. Gente feia, fazendo uma dança esquisita, uma roupa vulgar e com um movimento de quadril extremamente... Mas, se você sobreviver a algumas horas, para algumas pessoas alguns dias, e treinar o algoritmo que você realmente gosta, ele vira uma das melhores ferramentas de aprendizado que eu conheço hoje. De aprendizado de um tipo muito específico. De drops de 3, 4 minutos, de um tema muito específico. Qualquer tema que possa ser explicado em 3 minutos, em vídeo, TikTok é a melhor ferramenta que fez. Mas você tem que sobreviver àquela experiência inicial. Que eu relatei agora porque é terrível. Qual é o medo que existe hoje internacional, principalmente nos Estados Unidos e Europa, em relação ao TikTok? TikTok é propriedade de uma empresa chamada ByteDance. É uma empresa chinesa com sede na China e o governo tem bastante, para dizer o mínimo, tem bastante voz nas decisões da empresa. Então existe um medo quase concreto, comprovado, de que o governo chinês, o algoritmo do TikTok é o melhor, mas ainda assim a empresa por trás dele tem um poder gigante nesse algoritmo. Existem indicações, não muito comprovadas, de que crianças de 12 anos, 15 anos, têm uma experiência completamente diferente na web se estiverem na China ou nos Estados Unidos. Na China ele vai ver conteúdos muito mais ligados a ciências, visita a museus, experiências, leituras. Nos Estados Unidos, crianças de 12, 15 anos, quase todas só vêm dancinha no TikTok. Então, até porque elas não sabem treinar o algoritmo também. Eu tive uma mudança de visão gigante em relação ao TikTok depois de treinar o algoritmo. Há 2 anos atrás eu achava aquilo que provavelmente alguns de vocês ainda acham, que é um app ridículo para gente ridículo. Mas depois que eu dei uma chance, treinei o algoritmo, e daí, claro, também para empresas é fantástico. Tudo que eu estou falando aqui hoje, eu estou falando do ponto de vista de usuário final, porque é basicamente o que eu entendi que vocês são na maior parte das vezes. Mas alguns de vocês são empresários, alguns de vocês têm coisas para vender. Todas as ferramentas aqui são incríveis para fazer vendas. Recomendações boca a boca. Eu lembro que a gente fez a analogia rápida de que 30 anos atrás a palestra seria sobre a influência da TV a cabo. Se fosse 50 anos atrás seria o chá da Casa das Amigas, seria o futebol, homens, seria o encontro do Rotary. E isso ainda é influente. Boca a boca é fundamental. Só que boca a boca ele hoje é complementado de forma bem grande pela experiência que as pessoas têm nas redes sociais e o consumo de conteúdo online delas. Então, hoje vocês estão juntos aqui. Vocês vão conversar, alguns de vocês vão indicar produtos, indicar conteúdos, indicar livros, e eventualmente, se vocês confiarem nos amigos, vocês vão acabar consumindo esse conteúdo, esse livro, esse produto, porque é como as pessoas funcionam, a gente prefere indicações. Então, a pesquisa da Nielsen, que diz que 92% dos consumidores confiam em recomendações boca a boca de amigos e familiares mais que qualquer outra forma de publicidade. Só que isso aí, ele se reflete também no conteúdo online. Depois que uma pessoa consome conteúdo de criador de conteúdo por um tempo suficiente, para essa pessoa, se diz até que se cria uma relação pseudossocial, ou parasocial, no termo mais correto. Isso quer dizer, as pessoas se sentem amigos do criador de conteúdo.
Vocês já viram amigos falando, o youtuber tal, meu Deus, eu já me sinto na família dele, ele mostrou isso, ele fala aquilo. É um novo amigo. É um amigo parasocial que vai te indicar a fazer compras específicas, leituras específicas, vai ver séries específicas. Então, recomendações boca a boca sempre existiram, nunca vão deixar de existir. A diferença é que elas não migraram, mas elas passaram a existir também nos relacionamentos digitais. Inteligência artificial. Eu mencionei antes rapidamente ChatGPT. Claro. Vou aproveitar e tomar água. Um algoritmo que o e-learning, ele aprende, né? Isso. Os algoritmos modernos, todos eles se autoalimentam. Como eu faço o que eu quero aparecer, o que eu quero mostrar, cheio desses algoritmos? Como eu faço Do ponto de vista de alguém que cria conteúdo, ou do ponto de vista de alguém que está consumindo esse conteúdo? consumir conteúdo? Tá, perfeito. Então como é que eu limpo? Não um produto, mas é uma experiência que eu quero que chegue em grupo, um segmento de pessoas. Como eu faço isso para eles? Ah, tá. Então do ponto de vista ou de quem criou o produto, ou de quem quer divulgar esse produto. Isso, vender. É uma conversa longa. Eu provavelmente não vou ter tempo para ir tão a fundo nisso, mas basicamente assim, vou dar um resumo, uma visão rápida da coisa. A primeira coisa é tentar vender não vai ajudar,